Bem, eu tenho boas notícias para vocês. O diabo está derrotado. Independente do que pareça, de como as coisas estejam, do que você seja tentado a acreditar, o diabo está derrotado, Deus está exaltado e Jesus é Senhor. Aleluia. É uma alegria voltar e compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. E eu não sei, eu acho que vocês nunca pensaram em me ver aqui em pé pregando sobre dúvida e descrença. Mas é disso que vamos falar hoje à noite. Dúvida e descrença. Nós vamos falar sobre a cura para isso também. Certo? Vocês ainda estão aí? Tudo vai acabar bem. Eu tenho certeza. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo hoje à noite em Mateus capítulo 17. Enquanto você abre, deixe-me dizer que é sempre uma alegria estar na palavra da fé e ver o que Deus está fazendo aqui. Bob e Mary têm sido uma bênção para nós. Nós apreciamos o seu ministério e o que tem feito pelo corpo de Cristo. Mateus capítulo 17, vamos começar a ler do verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, pois ele é um lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Eu quero chamar a sua atenção ao fato de que Jesus tinha acabado de ser transfigurado diante de João e outros discípulos. Ele desce do monte, ele é encontrado por uma multidão e ele quer saber o que está acontecendo. Eles dizem: bem, trouxemos esse garoto para os seus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio dele. Agora ouçam o que Jesus disse. Jesus repreendeu o diabo. Este saiu do menino e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu para eles: por causa da sua descrença. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada será impossível para vocês. Então, Pai, te agradecemos pela palavra de Deus essa noite, pela unção que fluirá nesse lugar sem impedimentos, e que a tua palavra tenha um curso livre aos corações e vidas de todos, e ao som da minha voz, que você ministre luz a eles. Invocamos a revelação de Deus no Espírito Santo para revelar a palavra de Deus, as direções da ênfase de Deus a respeito desse assunto aos corações das pessoas. Te damos louvor, glória e honra por isso, pois isso trará vida, saúde e cura, espiritualmente, fisicamente e financeiramente. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu quero que vocês notem algo aqui. Que os discípulos, a Bíblia diz, que o homem disse a respeito dos discípulos que eles não puderam curá-lo. E eu escrevi na minha Bíblia: eles podiam, mas não fizeram. Bem, há algumas perguntas sobre qual é a real verdade neste demônio que tinha esse garoto aprisionado e causou esse problema. Porque no verso 21 Deus disse: essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Mas eu creio que a ênfase maior que Jesus está pondo aqui está no fato, na razão pela qual os discípulos não puderam expulsar o demônio. Foi por causa da descrença deles. Eu creio que ele disse primeiro as primeiras coisas, e ele disse que foi por causa da descrença deles. Agora, sabe, a descrença às vezes é causada pelo que você crê. Eu quero deixar isso no ar um pouco, porque às vezes você crê em coisas que são erradas. E porque nós cremos nisso,
E isso causa incredulidade. Então, por estudarmos esse assunto hoje e por irmos fundo nisso, descobriremos algumas coisas que eu creio que serão muito interessantes para vocês, e eu sei que muitos leram essas passagens e podem já ter tido revelação sobre elas. Mas há o fato de que esses discípulos tinham a habilidade de expulsar demônios, mas eles não o fizeram. Agora vamos para outra passagem da Bíblia, para Mateus capítulo 21. E vamos notar outra vez, vamos ler a partir do verso 21. Jesus tinha acabado de amaldiçoar a figueira. Ele falou uma negativa para ela. E então Jesus disse no verso 21, depois de Pedro ter falado quão rápido a figueira tinha secado, Jesus respondendo disse a eles: em verdade vos digo que se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês não só farão isso que foi feito à figueira, mas também se disserem a esse monte, seja removido e se lance no mar, isso será feito. E todas as coisas, tudo aquilo que pedirem em oração, crendo, vocês irão receber. Essa é uma declaração forte. Todas as coisas. Quantas coisas? Tudo aquilo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês irão receber. Então alguém pode dizer, sabe, irmão Caps, eu sei que eu criei sobre isso, eu sei que eu criei de verdade e não aconteceu. Bem, você pode ter pensado que creu, pode ter crido que creu, mas você não creu da forma que a Bíblia fala sobre crer, se não teria recebido. Alguém diz, você está tentando dizer que é porque nós não tivemos fé que tal e tal coisa não aconteceu? Não, eu não estou tentando dizer isso a você de jeito nenhum, só estou dizendo o que Jesus disse. Então é importante que entendamos o que Jesus está dizendo. Se vocês tiverem fé, volte para o versículo 21, se tiverem fé e não duvidarem. Então o que Jesus estava dizendo? Se vocês tiverem fé e não duvidarem. E sabe, equacionamos a fé com não ter dúvida. Mas veja, Jesus não fez isso. Jesus não disse, olha, se você tiver fé, não terá dúvida, e se tiver dúvida, não terá fé. Evidentemente, pelo que Jesus disse, você pode ter dúvida e fé. Mas Jesus disse, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês dirão para este problema, este monte, esta situação que você enfrenta na vida. Jesus não está falando sobre mover montes de rocha ou Monte Everest. Quantos sabem disso? Ele está falando sobre áreas de problemas que você enfrenta no seu dia a dia na vida. No capítulo 17 de Mateus, ele está falando sobre a situação do demônio especificamente. Aquele era o monte que estava diante deles. Ele disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão. Mas veja que eles não tinham fé como um grão de mostarda até aquele ponto. Quantos sabem que a sua fé não fica no mesmo nível o tempo todo? Há momentos que o seu nível de palavra não está no mesmo nível. Se você desce no seu nível de palavra, terá pouca fé. Então, quando você tem pouca fé, você tem pouca palavra dentro de você. Jesus disse, se você permanecer em mim e as minhas palavras em você, pedirá o que quiser e será feito. E então aqui ele diz, todas as coisas, tudo aquilo que você pedir em oração crendo receberá. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. E alguém diz, não é verdade, porque se alguém pedir algo que está fora da vontade de Deus, Deus não vai dar a ele algo que está fora da sua vontade. Bem, você não percebeu o pensamento inteiro que Jesus disse aí, se todas as coisas, tudo aquilo que você pedir em oração crendo, vem de onde vem a habilidade para você crer. Onde está a fé que é necessária para crer que todas as coisas que eu peço em nome de Jesus vão acontecer? A habilidade para crer nisso vem apenas da palavra de Deus. É o único lugar de onde pode vir, é o único lugar que diz isso. E a maioria dos teólogos diz que não é verdade. Mas deixa eu dizer algo, você não tem que defender a palavra de Deus. A palavra de Deus tem permanecido pelas eras e vai permanecer quando margaridas nascerem na sepultura deles. Eu digo a vocês, algumas acusações são tão tolas que elas não merecem uma resposta. Mas vem, a palavra de Deus resistirá ao teste. Jesus disse todas as coisas, tudo aquilo que você pedir crendo. A única forma pela qual você pode crer, ter fé e não duvidar, é porque você tem a palavra de Deus para isso.
Você tem essa palavra tão indelével e impressa no seu espírito, até que ela não pode mais ser separada de você. Ela se torna parte de você. Jesus disse, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em você. O que acontece é que muitas pessoas, quando as provas, problemas chegam no seu caminho, elas jogam a palavra fora e creem nas circunstâncias, nas situações, têm mais fé na habilidade do diabo de impedi-las do que creem em Deus para remover o monte ou o problema delas. Elas têm fé, tudo bem, têm fé que Deus é poderoso, mas duvidam se Ele quer. Então você pode ter uma grande fé em Deus, grande fé nas habilidades de Deus, mas ainda assim duvidar que Deus fará por você. Você pode até ter fé que Deus fará por mim, e não ter fé que Ele fará por você. Então você pode ser cheio de fé e cheio de dúvida ao mesmo tempo. Você também pode ter dúvida na sua cabeça e fé no seu coração. Você ainda pode mover o monte. Veja, Jesus disse em Marcos 11:23, todo aquele que disser a esse monte, remova-se e se lance no mar e não duvidar em seu coração. Então, aqui de novo ele diz, se ele não duvidar em seu coração, crer e não duvidar em seu coração. O que ele está dizendo? Ele disse, não tenha dúvida no seu coração quando você tiver fé nele. Você pode, mas ele disse, não tenha. Não duvidar em seu coração, mas crer no que ele vai crer. Crer que aquelas coisas que ele disse vão acontecer. Ele terá o que ele vai ter. Ele vai ter tudo aquilo que ele disse e creu e não duvidou em seu coração. Então, se ele disse todas aquelas coisas que concordam com a palavra de Deus, e disse tudo o que o irmão Copeland disse, tudo aquilo que Bob Tilton disse, e tudo aquilo que Charles Capps disse, e fizer tudo perfeitamente, mas tiver dúvida em seu coração, então não vai funcionar para ele. Você pode dizer as coisas certas e ter dúvida em seu coração. Jesus disse todas as coisas, tudo o que pedir em oração crendo, você receberá. E alguém vai dizer, não é verdade, porque alguém pediu 9 milhões de poços de petróleo. Bem, não pode crer para isso. Veja, a única forma que você pode crer, você terá que ter uma passagem para isso. Eu estou falando de fé bíblica, você entende isso? Você pode crer em algumas coisas com a cabeça, que não são verdade. Você pode crer em coisas que estão erradas, como você pode ter uma grande fé em um erro, mas não vai ser verdade só porque você creu nisso. Mas vejam que a única forma pela qual você pode crer na palavra de Deus é sabendo o que ela diz. Alguém diz, eu estou confiando em Deus. Mas está confiando em quê sobre Deus? Então, sabe, alguém diz, bem, em que passagem você está baseado? Bem, nenhum em particular. Provavelmente é o que você terá, nada em particular. A fé, para crer no que Deus diz, vem da palavra de Deus. É o único lugar onde se consegue. Você não pode conseguir em outro lugar. Ela vem da promessa de Deus. Se você não tem a promessa para aquilo, então você não pode ter fé bíblica nisso. Vocês estão me ouvindo? Então, é impossível, agora ouça o que eu digo aqui. É impossível para você orar a oração de fé quando você não sabe a vontade de Deus sobre isso. Então é por isso que a declaração de Jesus é tão forte. Tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, receberá. Então vejam que se você orar a respeito de algo que a palavra te diz qual é a vontade de Deus sobre aquilo, e você ora sobre isso e diz, Senhor, qualquer que seja a tua vontade, eu creio que acontecerá. Não há nenhuma fé nisso. Nenhuma. Absolutamente nula. Vazio de fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, você não ouviu o que Deus diz sobre aquilo. Então como você pode ter fé bíblica a respeito disso?